Olá, muito bom dia, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela nossa TVI Play, TVI, né, canal 36.2 da sua operadora TVC para Itabuna e Ilhéus e todo o sul da Bahia e todo o Brasil, todo o mundo pela internet. Obrigado a você que também nos assiste aí pelas redes sociais, através do TVI Play Oficial, né, que é o canal da TVI no YouTube, TVI Oficial, nosso canal no YouTube. Também você que nos assiste pelo Facebook, TVI Play Live. E nós estamos também com o nosso aplicativo, que você já pode baixar na sua loja de aplicativos de Android. É o TVI Play Brasil. Baixe essa ideia e compartilhe com outras pessoas. Vamos divulgar, né, a Bahia, vamos divulgar a nossa região. Você também pode assistir a TVI On Demand onde você quiser por esse aplicativo, tá bom? Eu queria começar o programa de hoje falando da previsão do tempo, porque estamos num período muito chuvoso aqui, principalmente na Bahia, no sul da Bahia, né, que sofre uma influência aí das frentes frias que vêm do sul e do sudeste, depois deságua no oceano, passando aqui pela Bahia. E com isso também se juntam essas frentes frias às correntes, né, de umidade que vem da Amazônia. E aí nós temos mais de um mês de período chuvoso aqui em Itabuna e região. Alguns estudiosos, né, do tempo, do clima, falam que esse período é diferente de tudo que já aconteceu aqui. Até porque nossa região sempre foi uma região chuvosa aqui no sul da Bahia, mas nem tanto como está agora. E eles acreditam esse período de muitas chuvas ao aquecimento global, né, que tanto se falou e tem se falado, mas ninguém faz nada para evitar esse aquecimento global, ou talvez não possam evitar, né? E aí os períodos de chuvas estão cada vez maiores, né, mais fortes, causando enchentes, alagamentos em alguns pontos e em outros pontos muita seca, falta de água, né, e um período muito quente. Então, segundo os cientistas ou estudiosos do clima, isso faz parte do aquecimento global que o planeta está vivendo. Em Ilhéus hoje o tempo amanheceu com a mínima de 23, muito nublado, né? Pode chover no decorrer do período em Ilhéus, mas a chance é de apenas nublado. A máxima vai chegar a 27 graus às 11 da manhã. Nesse momento, em Ilhéus, no centro da cidade, os termômetros marcam 26 graus. Em Itabuna, o tempo também muito nublado hoje pela manhã, inclusive com períodos de chuva. A mínima registrada foi de 22 graus às 5 da manhã e a máxima será de 27 graus ao meio-dia. Nesse momento, aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, aqui bem próximo à divisa com o município de Ilhéus, nós temos 26 graus nos termômetros. Chove nesse momento aqui na região e a previsão para hoje, o dia inteiro, é de chuva com possibilidades até de raios, né? E na quarta-feira não é diferente. Amanhã também a previsão é de chuvas para Itabuna e para Ilhéus, sendo que Itabuna tem uma probabilidade maior de chuvas amanhã, tá certo? Então essa é a previsão do tempo e tudo indica que essa semana inteira será de chuvas, porque já tem uma frente fria vindo do sudeste em direção aqui à Bahia. Então essa frente fria vai chegar aqui ao sul da Bahia e vai emendar com esse período, né, de muitas nuvens aqui no sul da Bahia e deve chover bastante. Olha, em Salvador, o dia hoje amanheceu com 24 graus, nublado, né? A máxima daqui a pouquinho, às 11 horas, vai chegar a 28 graus. Chances de muitas chuvas também hoje em Salvador, tem 80% de chance de chover, né? Alguns lugares já chove, inclusive na capital baiana. E nesse momento os termômetros marcam 27 graus. Essa é a previsão do tempo para hoje em Ilhéus, Itabuna, Salvador e agora Vitória da Conquista, para você que nos assiste aí no sudoeste baiano.
18 graus foi a mínima de hoje registrada em Conquista, às 5 da manhã. A máxima vai chegar a 24 graus ao meio-dia. E nesse momento, em Vitória da Conquista, no centro da cidade, os termômetros marcam 22 graus. Chances de muita chuva também no decorrer do período e durante toda a semana também para Vitória da Conquista. Essa é a previsão do tempo para hoje nas cidades que nos diz respeito, né? Aqui no sul da Bahia e no sudoeste e na nossa capital baiana. Bom, agora vamos conferir, né, as notícias de Brasília. Vamos convocar o nosso correspondente, o repórter Eric Feitosa, que está diretamente do Congresso Nacional e vai trazer as últimas notícias, né, lá de Brasília, principalmente da Câmara dos Deputados. Vamos ver se teve sessão na segunda-feira, porque geralmente, né, ou costumeiramente, os deputados não trabalham na segunda, né? Mas parece que teve sessão, não é isso, Eric? Bom dia. Olha, Barbosa, a Câmara dos Deputados realizou uma sessão solene na tarde de ontem, segunda-feira, dia 21, sobre a consciência negra. O requerimento foi da deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, também do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e do deputado Vicentinho, do PT de São Paulo. A sessão solene, que teve início por volta das 15 horas, foi realizada no plenário principal Ulisses Guimarães e foi presidida pela deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará. No plenário estavam ali presentes vários representantes e integrantes de organizações não governamentais e também de embaixadas de diversos países. O deputado Vicentinho usou a tribuna para falar da importância de se aprovar o projeto de lei de sua autoria, 6.787 de 2013, que determina como feriado nacional o Dia de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra no Brasil, o dia 20 de novembro. Com a gente, o deputado falou também da tramitação desse projeto, que segundo ele é muito imprevisível e difícil de se tramitar, mas que espera com muita esperança que seja aprovado. Há uma expectativa muito grande para começar a tramitação aqui no Congresso Nacional da PEC da transição, que deve acontecer ainda nesta semana. Barbosa. Ok, Patrick, perdão, eu chamei o Patrick de Eric Feitosa. É o Patrick Feitosa, né, o repórter lá de Brasília, nosso correspondente, que está sempre mandando as principais informações direto do Congresso Nacional. Bom, gente, a Copa do Mundo está acontecendo, né? A Copa do Mundo está acontecendo no Catar e hoje tivemos mais uma rodada cheia que começou aqui para a gente, né, no horário de Brasília, às 7 da manhã, com o jogo da irmã Argentina, né, que estreou hoje e estava até indo bem, começou ganhando com o gol de Messi, cobrando pênalti, mas no início do segundo tempo houve uma virada que já é histórica, né? Mais um, acabou perdendo para a Arábia Saudita por 2-1. Esse foi o primeiro gol, o gol do Messi, bem cobrado, né? Deslocando o goleiro. E depois houve aí alguns impedimentos, né? A Argentina marcou o gol, mas estava impedido, né? Por várias vezes ele sairia impedimento. Um aí o VAR anulou e outros o próprio Bandeirinha anulou, que estavam em impedimento. E a Arábia Saudita no segundo tempo voltou, né, com muita força de vontade, né, muita garra e acabou empatando a partida. E depois do empate veio o inesperado gol da vitória. Aí está, né, um dos gols de virada da Arábia Saudita, câmera invertida para você, dos árabes, e eles acabaram vencendo por 2-1, né? Ninguém esperava, o estádio 90% da capacidade lotada por argentinos e foi uma derrota flagrosa, né? Um resultado aí que com certeza ficará para a história, né? Mais uma vez em 90, salvo engano, a Argentina perdia também numa estreia de Copa do Mundo para Camarões, depois de ter sido campeã do mundo. E agora a Argentina vinha numa ascensão, com mais de 35 jogos de invencibilidade, né? Perdeu, inclusive foi para a seleção brasileira, e agora perdeu na sua estreia na Copa do Mundo, tá bom? É bom, né, os favoritos, inclusive como o nosso Brasil, ficar atento porque a zebra já passeou aí
na Copa do Mundo e ela pode pintar em outros jogos, né? E principalmente daquelas equipes que são favoritas e que entram em campo achando que já ganharam, né? E que vão decidir na hora que quiser. Não é assim. Não é assim. Futebol é uma caixinha de surpresa. Tudo pode acontecer durante o tempo regulamentar. E foi isso que aconteceu no jogo de hoje. Primeira zebra da Copa, primeira surpresa, a derrota da Argentina, que era uma das grandes favoritas. Caiu, né, uma das favoritas. Agora resta a França hoje, a estreia, que é uma das favoritas também, a atual campeã do mundo. E na quinta-feira a estreia do Brasil, né? Brasil que é outra grande favorita e que está aí, né, prestes a estrear. A gente espera que vença a Sérvia, diferentemente da Argentina, que faça um bom jogo, né, para manter esse favoritismo e começar com o pé direito a Copa de 2022 no Catar. Então, tá aí mais uma vez, né? Ok, bom, daqui a pouquinho nós vamos dar os destaques aqui do Jornal à Tarde, né? O principal portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, há mais de 50 anos informando ao Brasil e principalmente a nossa região Nordeste, o Portal à Tarde, que é um parceiro da TVI e está no nosso aplicativo. Se você não tem celular ou não quer baixar aplicativo, você pode acessar também pelas páginas da internet tviplay.com.br e lá você tem toda a programação da TVI on demand, ao vivo, e você pode também acessar o portal de notícias do Jornal à Tarde, que é o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, e de forma gratuita, né? Você vai acessar e vai ficar sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, atualizado a cada minuto pela redação do Jornal à Tarde, tá bom? Então é um presente para você no nosso aplicativo tviplay.com.br, que está disponível inclusive na loja de Android. E brevemente estaremos também na Apple Store, tá certo? Então confira lá as notícias do Jornal à Tarde. E se você quiser, daqui a pouquinho nós vamos dar as principais notícias para você, né? Vamos comentar alguns fatos que estão sendo noticiados pelo Jornal à Tarde. Olha, gente, o final de semana na região aqui do sul da Bahia foi muito violento, hein? Muitos crimes de morte, né? Inclusive a balas. Nós tivemos aí o filho do ex-prefeito da cidade vizinha de Guararema sendo baleado, levou vários tiros, foi para o hospital de base, ainda chegou com vida lá, está sendo tratado, né? Tivemos também aqui no bairro Novo Jaçanã, ontem, tiroteio, e 2 pessoas foram baleadas gravemente. A gente vai dar destaque daqui a pouquinho a essas notícias, né? E outros problemas que tivemos aí na área da segurança pública aqui no sul da Bahia, já que foi um final de semana bastante violento, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês aí, tá? Eu estou tentando falar aqui com nossa produção, né? Que daqui a pouquinho tem um entrevistado que foi marcado, a gente está aguardando. E daqui a pouquinho então a gente vai dar essas informações para vocês. Principalmente dessa violência, né? Que anda aí terrível na Bahia. Negócio chato, né, gente? Dá uma insegurança, né? Dá um clima ruim. As pessoas não querem mais nem sair de casa, as pessoas do bem, né? Porque ficam com medo dessa violência desenfreada que está aí no sul da Bahia. Olha, gente, o Sebrae, né, de Ilhéus realizará um circuito de palestras com o tema Resiliência Organizacional. Como tornar sua empresa uma empresa inabalável e crescer em tempos de crise. Esse é um subtema importante que está dentro desse tema organizacional. Aliás, é uma série de palestras, né, que vão abordar esse assunto. E você que é empresário, pequeno, médio empresário, não pode ficar de fora. Procure o Sebrae, se inscreva nesse círculo de palestra, você não vai pagar nada. E é interessante, viu, gente? Olha, eu vou repetir, inclusive, esse tema aqui, que é tudo que sua empresa precisa, né? Como tornar sua empresa inabalável
e crescer em tempos como esse que estamos vivendo, tempos de crise. Bom, na cidade de Ilhéus, Itabuna, Camacão, Baitaba e Canavieira, o evento acontecerá nos dias 21 a 29 de novembro. Então já estão acontecendo, hein? A partir das 19 horas, as inscrições podem ser feitas também pelo site, né? Pela internet. Você não precisa nem ir ao Sebrae. Você entra aí no site Agenda Sebrae e faz a sua inscrição de forma gratuita. As palestras, né, vão apresentar cases de sucesso, práticas de modo fácil, né, simples, de como fazer uma implementação que vai gerar impacto positivo a curto e médio prazo dentro da sua empresa, do seu negócio. Também serão apresentados os principais desafios e oportunidades do mercado para os pequenos negócios pós a pandemia, né? Nós sabemos aí que vários setores, principalmente o setor alimentício, restaurantes, né? Também bares, setor de lazer, esses setores ficaram prejudicados na época da pandemia, porque houve aquela história do fique em casa, depois a gente vê a questão da economia, vamos ficar em casa. E aí se fechou muito comércio e muita gente não tinha condições de permanecer pagando aluguel, funcionários, impostos e ficar em casa de portas fechadas. Então isso é aquele pequeno e médio empresário que não fechou as suas portas, ele ficou seriamente prejudicado e ainda vive a crise, dívidas, de resquício dessa fase que passou, que foi da pandemia, né? Então, esses principais desafios e oportunidades para esses pequenos negociantes, né, pós a pandemia, vai ter uma abordagem que possibilitará a esse público a familiarização com a metodologia de gestão empresarial, chamada 4.0, voltada para flexibilidade, expansão de negócios e aumento da lucratividade. Olha aí, é tudo que a gente quer, né? Quem tem comércio quer o quê? Aumento da lucratividade. Então, o novo modelo, né, de gestão, que é o chamado 4.0, vai abordar justamente essa expansão de negócios e aumento da lucratividade. De acordo com o gerente adjunto do Sebrae de Ilhéus, o Michel Ângelo Lima, né, que já esteve até aqui com a gente, o circuito visa o fortalecimento dos negócios frente ao cenário atual pandêmico. Num cenário, inclusive, gente, faço um parêntese aqui, essa pandemia está ameaçando voltar aí, hein? Já tem muita gente com sintomas de febre, dores de cabeça, né? Ou garganta inflamada, que são sintomas aí de uma possível Ômicron, né? Que é uma variante da Covid-19. Então, anda assustando de novo o mundo aí essa pandemia. Por isso que o Michel aí fala nesse momento, né, pandêmico, e ele tem razão. Num cenário pós-pandemia e de ascensão de uma nova economia, urge no mundo dos negócios a implementação de práticas e metodologias de gestão empresarial e profissional para que não apenas atenda a demanda de um mundo mais conectado e consciente, mas também de se adequar e atualizar os negócios para entender as novas demandas e assim poder unir o crescimento sustentável do negócio com o aumento da lucratividade. E isso que o circuito irá proporcionar para os empreendedores da cidade de Ilhéus e de Itabuna, destacou aí o Miguel Ângelo Lima, adjunto do Sebrae aqui na região. Então, parabéns ao Sebrae, né, que está sempre preocupado aí com as micro, pequenas e médias empresas e proporcionando constantemente uma reciclagem, uma atualização na agenda desse comerciante, desse empresário, né, que precisa estar buscando energia e uma chama nova a cada dia para se mobilizar, né, conseguir tocar o seu negócio, porque não está fácil, gente. Nós vivemos, além dessa crise pós-pandemia, né, muita gente começou a ficar em casa e começou a comprar muito pela internet, e por isso nós vivemos ainda uma crise econômica no comércio de modo geral. Se você for hoje ao comércio aqui da Cinquentenário, por exemplo, ou se você estiver em Salvador aí no comércio da Centenário, se você estiver em Vitória da Conquista aí no comércio da Oliva Flores, se você estiver
em Ilhéus, você vai no calçadão, você vai observar que muitas lojas estão vazias. Você olha para a rua, vê algumas pessoas caminhando e olha para o interior da loja e vê a loja vazia, não está vendendo quase nada. Isso é péssimo para o comerciante, né? E para a nossa economia que gera emprego, porque quem gera mais empregos na economia local é o pequeno e médio empresário, né? Não é o grande quase não tem funcionário na mesma proporção do que ele representa, mas o pequeno, médio e micro são aqueles que geram mais empregos no Brasil. E se eles não conseguem vender e ganhar dinheiro, né, obviamente vai daqui a pouco começar a desempregar mais pessoas. Nós estamos já no período natalino, estamos vivendo aí um momento de campanha de Black Friday, né? Já falamos aqui, inclusive, com o presidente da CDL de Itabuna, o Carlos Lee. Já estamos vivendo esse momento, porque o Black Friday aqui não é apenas um dia, como nos Estados Unidos. Aqui começou no dia 1º de novembro e vai até o dia 30 de novembro. Mas, ainda assim, se você observar, lojas de eletroeletrônicos que deveriam estar nesse momento movimentadas, né? Porque são lojas que vendem aí seu celular, smartphone, smart TV, né, para você assistir a Copa, essas lojas se encontram vazias. E isso é preocupante. É preocupante porque é um sintoma de que a nossa economia não está bem, né? Precisamos aquecer a economia. Agora, como aquecer a economia, né? Os juros estão lá em cima, a pessoa para comprar crédito, né, comprar crediário, fica complicado, ela fica com medo, porque se ela comprar uma TV para pagar em 2 anos, ela vai pagar 2 TVs e não uma, porque os juros estão muito caros. E ainda tem um outro agravante. Nós estávamos vendo hoje as estatísticas do Brasil, né, de pessoas que estão inadimplentes, estão com seu nome no Serasa, e nós temos hoje, pasmem os senhores, de uma população de 220 milhões de habitantes, e aí nós colocamos crianças, velhos, né, que já não estão mais ativos nesse mercado econômico, e crianças que não são ativas porque não compram, criança diretamente não tem crédito. Nós temos mais de 60 milhões de pessoas com nome no Serasa. O dinheiro parou de circular como circulava antes no Brasil. Os juros subiram muito, então pessoas que se endividaram com cartões de crédito, né, e com crediários, essas pessoas se embolaram, ficaram algumas desempregadas na pandemia e não puderam honrar seus compromissos, suas dívidas. E com isso temos mais de 65 milhões de pessoas inadimplentes no Brasil, com o nome incluído no cadastro do Serasa de mal pagadores. Algumas pessoas estão aproveitando o feirão limpa-nome, que o Serasa promove sempre final de ano, né? E algumas dívidas aí que já estavam caducando, né? Porque depois de 5 anos caduca algumas dívidas no Brasil, a empresa não pode acionar aquela pessoa na justiça, então essas dívidas ficam mais baratas. E aí pessoas que deviam 3 mil, 2 mil, pagaram aí valores irrisórios, né? De menos de R$200, R$300, né? Algumas R$1.000. Então são dívidas que já estavam impagáveis e que se tornaram acessíveis. E essas pessoas conseguiram limpar o nome, pelo menos por agora, né? Mas assim mesmo elas estão com medo de voltar ao mercado financeiro e pegar dinheiro emprestado ou usar cartão de crédito, né? Porque isso poderia acionar uma outra dívida e ela não ter como pagar. Então ficou difícil aí para aquelas pessoas de baixa renda no Brasil sobreviverem, né, e consumirem como elas costumavam consumir nessa época do ano, principalmente véspera de Natal, quase estamos aí ao mês do Natal, e também no período de Copa do Mundo, onde ela geralmente trocava seu televisor. Tá certo? Então vamos acompanhar a nossa economia, vamos ver como ela vai andando e a gente vai aqui comentando no decorrer dos dias aqui no programa, esperando que haja uma melhora, né? Porque será bom para todos. Vamos agora a Raquel, nossa querida Raquel, né? Ela está online com a gente aí? Olá, telespectadores do TVI News. Hoje nós vamos falar sobre de que forma a psicoterapia ajuda no tratamento da depressão. A Organização Mundial de Saúde
define depressão como um transtorno mental caracterizado por tristeza, perda de interesse, ausência de prazer, oscilações entre sentimentos muitas vezes de culpa, de baixa autoestima. Além disso, o paciente também costuma apresentar alterações no sono e no apetite. E essas alterações no sono, por exemplo, pode acarretar sensação de cansaço, dificuldade de concentração. No DSM-5, a depressão é um transtorno caracterizado por um estado de tristeza persistente e profunda, de perda de interesse, de ânimo, de falta de prazer e dificuldade em realizar as tarefas diárias. A depressão pode ser resultado de uma desarmonia no cérebro devido a uma diminuição na quantidade de neurotransmissores como a serotonina e a noradrenalina. Essa desarmonia pode ser causada por fatores biológicos, psicológicos ou ambientais. O tratamento da depressão pode ser psicoterapêutico ou medicamentoso, a depender do caso. Sobre a psicoterapia, vamos citar aqui um artigo da revista Filosofia, a edição sobre psicanálise e neurociência. João Fernandes Teixeira, PhD pela Universidade de Essex, na Inglaterra, aponta os benefícios do tratamento terapêutico. Ele diz que estudos recentes mostraram que a psicoterapia altera de maneira significativa o funcionamento e as conexões cerebrais. Constata-se mudanças no fluxo sanguíneo do sistema límbico e, em alguns casos, quando está associada à medicação, o aumento do fluxo sanguíneo chega também aos gânglios basais. A ressonância magnética funcional e a tomografia axial mostram que, em casos de pacientes que sofrem de depressão, a terapia opera mudanças no córtex frontal, no córtex cingulado anterior e no hipocampo. Uma reorganização da conectividade cerebral ocorre após a psicoterapia. Psicanálise, psicoterapia e neurociência convergem quando adotamos uma perspectiva naturalista acerca do mental. A depressão é uma doença grave que leva o indivíduo ao sofrimento extremo. É a maior causa de suicídio no mundo. Nunca deve ser subestimada e nem escondida. Com o tratamento adequado, a depressão pode diminuir ou até mesmo chegar à remissão completa. Ok, Raquel, um grande abraço, obrigado pela sua participação. A psicóloga, né, Raquel Rocha, também cineasta, faz aqui o programa com a gente. Em breve estará de volta aí no programa, né? Há mais uma temporada, mas por enquanto ela está participando aí nessa área psíquica, que é muito importante no dia a dia. Ontem eu falei sobre isso aqui, né? Você lembra? Bom dia, Carol Melo. Cadê você? Bom dia, Carol. Bom dia, Barbosa. Tudo bem? Tudo bem. Carol, vamos falar aí alguns destaques de hoje, né, do portal A Tarde, que é o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil. É nosso parceiro e está aí de forma gratuita no nosso aplicativo, tviplay.com.br. E por isso vamos falar agora para quem está nos assistindo, né? Se quiser conferir as principais notícias do Brasil e do mundo, é só clicar aí no Jornal à Tarde. Com certeza, a gente tem disponível aqui no Jornal à Tarde, que você pode automaticamente ser direcionado pelo aplicativo da TVI ou pelo site, o TVI Play. No site TVI Play, você vai ser direcionado aqui para essa página, basta você pesquisar www.tviplay.com.br. Automaticamente, quando você fizer essa pesquisa, essa imagem vai aparecer para você com todos os conteúdos, todas as programações aqui da TVI. A TVI que tem diversas programações aí para você assistir, seu interesse, tem programação para criança assistir, para família assistir. Se você gosta de um conteúdo também mais investigativo, policial, tem a série aí, o documentário Inteligência Policial. Então é muito conteúdo legal, muito conteúdo regional que você pode estar acompanhando, assistindo e compartilhando com seus amigos. A gente tem também o programa, o TVI News, que é um programa mais de notícias, né?
onde você consegue acompanhar todas as edições que já foram exibidas, que lá fica disponível também. E através do nosso canal do YouTube, o TVI News Brasil, você consegue também acompanhar. E a gente tem a parceria com o Jornal à Tarde, que é o maior jornal aqui do Norte e Nordeste, onde você consegue ficar por dentro de todos os destaques de notícias, política, esporte, tudo que acontece aqui na Bahia, no Brasil e no mundo. Aí é muito simples, você clica aqui, ó, notícias, automaticamente você clicando em notícias através do portal da TVI, você é direcionado aqui para essa página do Portal à Tarde, onde você fica por dentro das notícias aqui mais comentadas. A gente vê aqui que um grande destaque pela saúde é o destaque aqui da Anvisa, que decide a aprovação de vacinas bivalentes contra a Covid-19. A análise do órgão técnico será divulgada hoje, inclusive, na noite de hoje. Vai anunciar hoje a decisão sobre a aprovação de 2 novas vacinas contra a Covid-19. Os imunizantes são considerados bivalentes e protegem tanto contra a variante original da doença quanto contra a Omicron. A reunião será transmitida ao vivo pelas redes sociais do órgão técnico. As vacinas em questão são produzidas pela Pfizer e, se autorizadas, poderão ser aplicadas como dose de reforço na população aí acima de 12 anos de idade. A análise acontece em meio a um aumento no número de mortes por conta da Covid-19, com o Brasil apontando tendência de aumento de casos de morte, mesmo que ainda tenha muito longe dos piores momentos da pandemia. Na última semana, o Conselho Nacional de Saúde voltou a recomendar o uso de máscara de proteção. A medida móvel de casos ficou em 14.971 e segue em tendência de alta aí pelo 11º dia seguido. O índice variou 240% em relação a 14 dias atrás. Já a média de mortes é de 45 diárias, também aí em alta. Então, a gente está retornando aí esse vírus que tanto assustou aí no período pandêmico, né? Então é importante a gente se cuidar, inclusive quem tiver com sintomas aí gripais, né? Procurar se reservar, fazer o teste do Covid, para que a gente novamente não volte a passar por aquela situação. E se vacinar, né? Muitas pessoas aí, infelizmente, tomaram a primeira dose, os casos foram cessando, não chegaram a tomar a segunda, né? Claro, a maioria tomou a primeira e a segunda dose, mas a gente lembra aí que são 4 doses no total, que é as doses de reforço aí pela imunização. A gente tem um outro sorteio aqui, a gente tem um outro destaque aqui, que é de saúde também. Bactérias são a segunda principal causa de mortes no mundo. O estudo apontou que as infecções do tipo são prioridades urgentes na saúde pública. Um vasto estudo publicado na revista científica The Lancet apontou que as infecções de origem bacteriana são a segunda causa de mortes em todo o mundo. Os cientistas que assinam o estudo descobriram que o Staphylococcus aureus e o pneumococo são as espécies mais letais após selecionar 30 bactérias comumente envolvidas em infecções. As infecções bacterianas foram associadas a 7,7 milhões de mortes, o que significa que 1 em cada 8 óbitos pode estar ligado a elas. Abre aspas, as mortes associadas a essas bactérias são a segunda principal causa de falecimento no mundo, depois das doenças coronárias, que inclui ataques cardíacos, concluem os autores. Os cientistas concluíram que infecções bacterianas são a prioridade urgente na saúde pública e pede esforços aí na prevenção de contaminações, no melhor uso de antibióticos para evitar quadros de resistência aos medicamentos e em estratégias mais eficazes aí de vacinação. A gente tem destaque aqui também de política no Brasil, que é a equipe de Lula que negocia a adesão de novos países aí ao Fundo da Amazônia. Na última semana, a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva usou aí a COP27 para costurar com europeus e americanos um reforço na cooperação internacional, usando o Fundo da Amazônia, negociando uma ampliação para incluir novos países doadores, pelo menos no primeiro ano de mandato, em 2023. As informações são da coluna aí de Jamil Chad no UOL. No primeiro governo Lula, em parceria com a Noruega, o Brasil criou o Fundo aí Amazônia, que prevê um repasse bilionário de outros países para ajudar na manutenção da floresta. No entanto, por conta de ações do governo Bolsonaro, a Alemanha e a Noruega decidiram encerrar a transferência aí desses recursos. E a tentativa aí é buscar esses recursos de novo aqui para o Brasil.
Os dois países já deram a entender que a partir do ano que vem retomarão os repasses com a vitória de Lula. Além deles, a ex-ministra Marina Silva negociou a possibilidade dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá se unirem ao Fundo da Amazônia, ainda que sejam em um valor relativamente modesto. A proposta do novo governo é ainda de que parte dos recursos sejam destinados para órgãos específicos que nos últimos 4 anos foram esvaziados e viram seus orçamentos aí desaparecer. A avaliação é que o dinheiro internacional poderia ser fundamental para compensar pela queda de recursos destinado ao combate ao desmatamento nos últimos anos no governo Bolsonaro. Apesar disso, Lula deixou claro que qualquer iniciativa estrangeira não poderá significar qualquer ameaça à soberania e que caberá ao Brasil aí pilotar o mecanismo. A gente também tem um destaque aqui de futebol, que é a despedida aí do volante Emerson Santos, que se despede do Bahia. O final do ano começa com saídas e chegadas de atletas para formar o elenco para a próxima temporada. Mais uma a confirmar que não vai continuar no Bahia para 2023 foi o volante Emerson Santos. Abre aspas, hoje me despeço desse gigante que abriu as portas para mim. Deixo aqui meu agradecimento a todos que contribuíram para o meu crescimento profissional. O jogador de 30 anos atuou em 21 partidas com a camisa do Tricolor, 8 como titular e 13 como reserva, e não faz parte dos planos do time para o próximo ano. É isso aí. O Bahia que vai passar por uma grande reformulação, porque está na Série A, né? Não é mais um time de Série B, e por isso tem que renovar todo o seu elenco, né? 99% tem que ser renovado. E no dia 3 de dezembro nós vamos ter aí um grande dia, que vai ser o dia de definição da questão da SAF do Bahia, em que o City, né? O Manchester City, como é pronunciado lá na Inglaterra, o Manchester City, né, assumirá o comando do Bahia, da SAF do Bahia, será o dono do Bahia, né? Que a gente aqui no Brasil parece que tem uma resistência a falar isso, né? Ninguém quer falar que o Ronaldo é dono do Cruzeiro, ninguém quer falar que o City vai ser dono do Bahia, mas é verdade, como a 777 vai ser a dona do Vasco, né? Acabou esse negócio do clube e sua associação. Agora é uma SAF e essa SAF vai ter um dono que vai investir milhões e milhões de dólares e não tem como não dizer que é o dono, né? Essa coisa de ficar, a gestão do Bahia. Não, a gestão, esse dono vai escolher quem ele quer fazer a gestão, né? O City vai escolher lá um gestor que vai ser o CEO do Bahia, né? Como se fosse uma multinacional qualquer. E ele vai ter que dirigir o Bahia e dar resultados financeiros e resultado em campo, né? Primeiramente, resultado em campo e segundo, vai ser cobrado o resultado financeiro. É uma empresa como outra qualquer. Não é mais um time de associação, de amigos, né? De grupos, que ali se decidia numa reunião, né? Numa assembleia. Não, agora as coisas são diferentes. Dono mesmo, tem um dono, tem uma empresa e essa empresa tem que ser bem gerida. E o Bahia passará a ser uma empresa, né? Vai ser o primeiro clube do Norte e Nordeste do Brasil a ter um dono e que vai investir muito dinheiro. Segundo as informações que foram passadas pelo grupo City, o investimento será de mais de $1 bilhão em 15 anos, né? Esse dinheiro vai ser dividido em etapas e departamentos, né? Vai ter um grande investimento para o departamento profissional, um grande investimento para as categorias amadoras e um grande investimento para a parte física, né? Ou seja, a sede de treinamentos, o centro de treinamentos vai sofrer uma intervenção para ganhar novas dimensões realmente de grandes equipes do mundo, e tudo isso requer dinheiro e investimento. E o City vai fazer isso no Bahia e estamos nessa expectativa porque o Bahia tem um prazo até o dia 3 de dezembro para realizar uma assembleia e oficializar essa parceria de venda do Clube do Bahia para o City, né? É uma coisa complicada para o torcedor entender no primeiro momento, mas com o tempo ele vai entendendo. E no Brasil já existe isso, né? O Ronaldo foi um exemplo aí no Cruzeiro, ele que é o dono do Cruzeiro. Nós tivemos agora a aquisição do Vasco pela empresa 777, né?
que é uma empresa muito grande também, uma empresa internacional, já de futebol. E temos outros clubes aí que estão entrando nessa do SAF, né? Inclusive o Atlético Mineiro também está se colocando, se organizando para ser vendido. E outros grandes clubes do futebol brasileiro necessariamente passarão por essa reforma e serão vendidos porque, do jeito que é administrado amadoristicamente, não tem condições de sobreviver muito tempo. Você quer ver um exemplo? O Santos Futebol Clube é um time de grande história, revelou Pelé para o futebol mundial, né? E outros grandes jogadores que eu não vou ficar citando aqui, que eu passaria aqui mais de 10 minutos citando os jogadores revelados pelo Santos, né? Você que gosta de futebol, você deve saber que grandes jogadores passaram pelas categorias de base do Santos e hoje estão no mundo inteiro. O Santos fica numa cidade litorânea de São Paulo, que é Santos, né? Mas bem próximo a São Paulo. Por essa fama, ele adquiriu muitos torcedores no Brasil. É um time de grande torcida também, não tão grande, mas é uma grande torcida. E até no mundo, né? O Santos é conhecido no mundo inteiro pela fama que foi feita pelo Pelé e por outros jogadores. O Santos, gente, é administrado de forma amadora. Entra presidente, sai presidente, quase o time foi rebaixado ano passado. Ou seja, o que é que um time profissional tem que fazer? Uma gestão séria, uma gestão rígida no que se diz respeito ao financeiro, não sair contratando à torta e à direita para ganhar um campeonato, aí depois não ganha o campeonato e fica devendo, né? E ano passado foi assim, quase o time foi rebaixado, conseguiu sair da zona de rebaixamento, levou o Isca para lá, o Isca doido, Lisca, né? E não conseguiu fazer muita coisa, porque depois de sair do rebaixamento ele queria galgar uma vaga na Libertadores, mas não é dessa forma, gente. Aí agora, né, queria trazer um outro treinador da Europa e não trouxe, está uma confusão lá dentro do Santos. Então, esse tipo de diretoria não funciona mais, né? E o Brasil ainda é, né, um dos poucos países no mundo que tem futebol de qualidade e que mantém esse modelo de gestão. Mas isso está acabando. E aqui no Brasil, agora a tendência é acabar mais rápido. E quando acabar esse modelo, que todos os clubes tiverem um dono, aí vamos ter uma liga de futebol profissional, como existe em outros países europeus, né? E o nosso país vai deixar de ser futebol amador. Aqui os juízes são amadores, né? A gente não profissionalizou os árbitros. Então é um processo. E esse processo começou com essa profissionalização da gestão dos clubes, né? O Flamengo não foi vendido, mas teve uma boa gestão que levou o time ao patamar que ele está hoje. O Flamengo, apesar de ter dívidas, mas tem como pagar, né? Então não é um time que está aí à beira da falência, não. É um time que deve, mas tem como pagar. E sua torcida tem correspondido. O Flamengo foi um dos campeões de arrecadação nas bilheterias dos estádios. Então o Flamengo, além de ter grande número de sócios, pode ter mais sócios ainda, porque são quase 60 milhões de torcedores, né? E o Flamengo tem um potencial gigantesco. Então esse talvez seja o último a entrar nesse modelo de gestão de ser vendido. Mas os demais clubes brasileiros todos passam por dificuldades financeiras, sequer pagam seus encargos financeiros, seus impostos ao governo e estão sempre pedindo perdão de dívidas, né? Então isso precisa acabar no Brasil. E a gente tinha um campeonato até então, um campeonato que era desigual, né? Porque Flamengo e Palmeiras e Atlético Mineiro tinham uma condição de bons patrocínios para dar grandes alegrias às suas torcidas e terem dois times para disputar um campeonato tão longo quanto o brasileiro. E as demais equipes não tinham essa condição. Então elas ficavam ali lutando para conseguir uma vaga na Libertadores, enquanto Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro tinham reais condições de disputar o título. E agora está chegando também o Internacional, né, que está investindo e esse ano promete fazer uma boa equipe. Mas são coadjuvantes de Flamengo e Palmeiras. A verdade é essa. Então o futebol brasileiro agora, com esse novo modelo, essa nova roupagem, traz aí
outras equipes com condições de brigar pelo título. Mas, atenção, não esse ano. Esse ano de 2023, por exemplo, o Vasco não vai brigar por título. O Vasco vai se segurar para fazer um bom campeonato e ficar ali na zona intermediária, não brigar pelo rebaixamento também. Isso jamais o Vasco vai querer. Então o Vasco vai montar uma equipe para disputar vagas para alguma coisa, né? Mas não dá para já querer ser campeão no primeiro ano. O mesmo vai acontecer com o Bahia City, né? O Bahia não vai, claro, primeiro ano conquistar um título. Acho muito difícil, ninguém vai montar uma super equipe no primeiro ano. Mas vai ser um ano já de consolidação na Série A, né, de ficar na Série A, se consolidar na Série A e daí brigar por títulos e por vagas em Libertadores, como quer o City a partir de agora no Bahia, tá bom? Então a gente fica na expectativa, esperando que chegue o dia 3 de dezembro para que possamos comemorar, né, essa entrada do Bahia no seleto grupo de equipes do mundo que vai possuir um dono, um patrocinador, né, um investidor, e vai ser uma das equipes para disputar títulos e brigar por vagas de grandes torneios no futebol internacional. É uma grande expectativa, né? Por outro lado, a torcida do Vitória, né? Você, Carol, que falou aí do Bahia, né? Mas daqui a pouco você vai ter notícia do Vitória. O Vitória está disputando, inclusive, agora, essa semana, uma vaga de repescagem aí para entrar no grupo, né, da Copa do Nordeste. O Bahia já está garantido na Copa do Nordeste. Vai jogar com grandes equipes como Fortaleza. A CBF já divulgou os grupos, né, e as tabelas. Faltam duas equipes da Bahia, né? E uma delas é o Vitória, que está disputando aí uma vaga para entrar na Copa do Nordeste. Então essas são as notícias de Bahia e Vitória, do futebol baiano, né, para esse final de ano e princípio de ano, que é a temporada de 2023, o Vitória na Série B e o Bahia na Série A. Carol. Pois é, a gente está com as imagens aí também, Barbosa, do treino aí do Brasil, seleção, né? Da seleção brasileira. Pode exibir as imagens aí na tela, por gentileza, Cássio. O Tite está fazendo mistério, né? Aí nós estamos vendo o nosso querido Edinaldo Rodrigues, ganhou uma camisa aí, né? Do Sheik, né? Do Sheik do Catar, e ele deu de presente a camisa ali do Daniel Alves, né? Para o Sheik. Aí chegando no gramado, né, eles ainda não tinham pisado assim, sentido o gramado, e o Tite, ele quer se assegurar de que o gramado seja bem semelhante ao que eles estão treinando, né? Porque esse gramado é do campo de treino aí, né? Eles só vão reconhecer o gramado do estádio onde a Argentina jogou hoje, né? Que vai ser o campo de jogo do Brasil, quinta-feira. Na véspera do jogo eles estarão lá no estádio fazendo o reconhecimento. Então o Tite está fazendo muito mistério com relação à escalação, né? Inclusive nenhum jornalista que está cobrindo a seleção lá no Catar conseguiu sentir ou descobrir com que time o Brasil vai entrar em campo na quinta-feira. Eu acredito que a escalação só saia mesmo na manhã de quinta-feira antes do jogo, porque o Tite está fazendo muito mistério. Espero que ele esconda a escalação, mas não esconda o jogo do Brasil, né? Como a Argentina fez hoje, escondeu o jogo. Tomara que tenha boas cartas na manga, né? Isso ele tem. Suspense aí. Isso ele tem, porque de jogadores, né? À disposição dele são os melhores que o Brasil tem no momento. O Brasil até agora, graças a Deus, né, não teve nenhuma baixa. Os jogadores estão inteiros nos treinamentos. E o que me preocupa é apenas assim, uma falta maior de concentração. Eu vejo jogadores na imagem, né, que aparece aí para a gente, da imprensa e para o público em geral, jogadores brincando muito, sempre se divertindo, tocando pagode. Mas eu acho que requer, para não acontecer como a Argentina hoje, gente, requer muita concentração, principalmente jogo de estreia, né? Que nós vamos ter aí todo um ambiente diferente, né, para os jogadores brasileiros, né? Primeira Copa na Arábia Saudita, o clima é diferente, é um clima forçado ali com ar-condicionado no estádio, uma coisa que não era comum até então, né, em estádio nenhum de futebol. E
aquela expectativa, né, que gera também ansiedade nos jogadores. Então todo esse clima às vezes desfavorece uma boa equipe como foi hoje a Argentina e como o Brasil. Então se essa equipe não tiver uma grande concentração, né, para focar realmente na Copa do Mundo, pode se complicar. O fator da Argentina, diferente do Brasil, que não é pagode, foi o jogo. Eu comentei aqui ontem, inclusive, eles estão jogando muito apostado nas concentrações. A turma da imprensa argentina já falou sobre isso, né? Essa questão de aposta acaba tirando também a concentração dos jogadores que estão ali preocupados em ganhar um jogo de truco e esquece, né, dos ensinamentos do técnico no campo de treinamento. Tática é tudo hoje no futebol. Não tem mais bobinho no futebol, né? Hoje mesmo todo mundo imaginava que ia ser uma manteiga, né? Cortada aí pela Argentina com a faca quente. Não foi. Os árabes jogaram muita bola e ganharam da Argentina. E jogaram taticamente, né, gente? Porque tecnicamente quem tinha bola para jogar era a Argentina. Mas o que é que houve? Os árabes se concentraram na tática e marcaram bem os jogadores argentinos. E 2 lances no início do segundo tempo pegaram os argentinos distraídos, né? Voltando a campo, com a cabeça ainda no 1-0. E em 8 minutos tomaram 2 gols, né, e perderam o jogo para os árabes. Então, vamos esperar que o Brasil entre concentrado em campo e que não repita essa zebra de hoje da Argentina. Foi 2-1, né? 2-1. Um gol de Messi e teve essas chances aí, mas estavam impedidos, né? Agora isso para o Brasil, né, de certa forma, para os jogadores brasileiros e para a torcida brasileira comemorou, né? Bastante aí o fato da Argentina. É porque é o nosso maior rival, né? Isso. O nosso maior então, pra rival. gente aí o cenário não foi ruim, não. Então, e a gente agora fica com a barba de molho, né? Porque a Argentina, assim como o Brasil, era a favorita. E vinha 35 jogos sem perder. Assim como está o Brasil também, muitos jogos sem perder. O Brasil está numa subida, né? Desde as eliminatórias. Não vem perdendo o jogo para ninguém. Então esperamos que o Brasil, como eu disse há pouco, Carol, mantenha esse favoritismo, né? O Brasil é a equipe hoje mais apostada nas casas de aposta, né? Ela só perde lá em Inglaterra, nas casas de aposta da Inglaterra, porque a seleção inglesa também é favorita, e na Alemanha. Mas nos Estados Unidos e em outras casas de aposta, o Brasil vem ganhando de goleada na questão do favoritismo, né? A Argentina era uma também ao lado do Brasil, mas hoje caiu para os árabes. Quinta-feira a gente vai tentar ver algumas imagens, né, ao vivo aí do jogo do Brasil, porque o horário que exibe o programa aqui, inclusive, Barbosa, é no mesmo horário que vai acontecer o jogo lá, né? O primeiro jogo é às 16 horas, se eu não me engano. Não, o primeiro jogo do Brasil, aqui, horário do Brasil, será por volta das 11h30, né, meio-dia, por aí começam os preparativos, né, e 12h45 começa o jogo. Mas lá já vai, eu acho que acredito que esse horário lá seja umas 16 horas, Não, estou dando o horário aqui do Brasil mesmo, isso, o horário do Brasil. Lá já vai estar 6 horas na frente, isso, né? Então, meio-dia aqui é 6 da tarde lá. Quase, né? Quase isso. E hoje mesmo, por exemplo, nós tivemos jogo da Argentina às 7 da manhã aqui, né? Lá seria meio-dia, né? Quase 1h da tarde. Então, mais ou menos esse fuso horário aí, né? Do jogo do Brasil. O primeiro jogo, então, vai ser no meio do dia, né? E vai parar o comércio, vai parar todas as empresas vão parar aqui no Brasil para assistir. Eu não estou conseguindo ouvir vocês. Com certeza. O primeiro jogo é 16 horas? É às 16 horas. E qual é que vai acontecer meio-dia do dia 28, é isso? Estou sem a tabela aqui, né? Depois eu queria que botasse a tabela aí, não agora, né? Amanhã a gente vai mostrar a tabela dos jogos aí, pra gente não errar aqui a horário, né? Brasil e Suíça, 13 horas. 13 horas. Brasil 21. E Suíça, às 1 da tarde, né? 12h45, no dia 28. O primeiro jogo, quinta-feira, é 16 horas, não é isso? 16 horas. Então eu estava errado aqui, me perdoe. Não vai ser no meio da manhã, vai ser 16 horas. O comércio vai funcionar até às 15 horas. Ok, Carol? É isso aí, né? Clima de Copa do Mundo. Ok.
porque nós estamos vendo imagem aí. Vamos voltar ao Jornal à Tarde aí, Carol. Vamos ver o que é que tem mais de destaque aí. Fala alguma coisa da Copa aí. Na verdade, aqui no Portal à Tarde, os principais destaques não falam da Copa não, tá? Mas com notícias aqui referente à política. O governo da Bahia entregou ônibus escolares para 64 municípios, conforme dados da Secretaria Estadual de Educação. O governo do Rui Costa entregou 65 novos ônibus escolares para 64 municípios do interior da Bahia darem assistência aos estudantes das zonas rurais do estado. O ato ocorreu na tarde desta segunda-feira no estacionamento da Secretaria Estadual de Educação, a SEC, no Centro Administrativo da Bahia. Segundo informações da pasta, ao todo já foram adquiridos pelo governo 745 veículos escolares, totalizando um investimento de 172,7 milhões. Ao falar da demanda, o governador Rui Costa comentou os atrasos na entrega por parte da fabricante, que, de acordo com ele, não está conseguindo manter o ritmo da correria. Ele disse ainda que o colega de partido, o governador eleito Jerônimo Rodrigues, dará continuidade à aquisição de mais ônibus, que tem previsão de chegada entre janeiro e fevereiro de 2023. O governador diz o seguinte: é uma entrega que ao longo desse ano e do ano passado iniciamos, programada pelo ex-secretário de Educação e hoje governador eleito Jerônimo. Esta aquisição de 500 ônibus escolares, nós compramos uma quantidade maior do que habitualmente um estado se comprometia. Foi em função dos últimos anos do governo federal ter reduzido drasticamente a participação e a colaboração com os municípios, que nós resolvemos dar um esforço nesse apoio, nessa parceria. Só que, infelizmente, os fabricantes não estão conseguindo manter o ritmo da correria. Nós compramos aí 600 ônibus e com esses entregamos 380 até agora, afirmou o governador. O governador comentou também que a entrega dos ônibus se soma a outros investimentos na educação. Só de investimentos são quase 7 bilhões ao longo do nosso mandato. Do ano passado para cá, intensificamos o investimento em infraestrutura. São aproximadamente 4 bilhões aplicados em novas escolas. Deixamos para o primeiro semestre do ano que vem 160 escolas para serem inauguradas. O secretário estadual de Educação, Danilo Melo, comentou sobre a importância de se ampliar o acesso à educação para crianças e adolescentes. Abre aspas, o governo da Bahia tem feito um esforço grande nos últimos 8 anos para ampliar o acesso de crianças e jovens à escola pública em parceria com os nossos municípios. Então, esse ano, mesmo de 2022, o Estado iniciou a aquisição de ônibus dentro dos padrões de segurança, acessibilidade, tudo para preservar o cuidado da saúde e a integridade dos estudantes. Isso continua porque faz parte de um amplo programa de parceria no sentido de fazer com que cada criança, cada jovem possa frequentar a escola pública, independente do lugar onde more e da distância. É fundamental esse esforço que o governo do estado vem fazendo, disse aí o Danilo. Então a gente está aí com essa notícia do governo da Bahia que entregou os ônibus aí. Teve o total de entrega de 380 ônibus, mas foram comprados 600 ônibus escolares. Agora só aguarda mesmo aí a empresa responsável tá passando aí esses ônibus. E aqui uma notícia da Copa, da Bahia ao Catar. Passa um filme na cabeça, diz aí o Bremer, sobre convocação para a Copa. Ele que é de Feira de Santana, né? Isso. Na contagem regressiva para a estreia, a ansiedade passa a tomar conta de cada brasileiro. O caminho rumo ao Hexa começa a ser escrito nesta quinta-feira, diante da Sérvia, às 16 horas, horário de Brasília. No entanto, o nervosismo parece não atingir a Bremer, o calmo zagueiro baiano que representará o país e o estado da Copa do Mundo do Catar. Com palavras serenas e cadência nas respostas, Bremer, em entrevista exclusiva ao Portal à Tarde, falou sobre a realização do sonho que um dia passou pela sua cabeça quando ainda era apenas um menino no interior da Bahia, em Tapitanga, município com menos de 11 mil habitantes, que fica a 335 quilômetros da capital de Salvador. Passa um filme na cabeça, porque é um sonho de toda criança. Quando chegamos aqui, é a realização de um sonho. Claro, sabemos que não é tudo ainda. Queremos vencer e não apenas participar. Nossas forças e união são todas para vencer a Copa do Mundo, disse aí o zagueiro que atua na Juventus da Itália. A ligação do defensor com a sua cidade natal é forte. Com a família toda em Tapitanga, Bremer sempre busca aquele tempinho de folga para matar a saudade. Ao lado de Daniel Alves, natural de Juazeiro, sendo os únicos
únicos baianos da seleção brasileira, a dupla troca figurinhas sobre os seus municípios e suas histórias de vida. Tenho muita ligação, meu pai mora na Bahia, minha família toda está lá e sempre quando eu posso estou indo para a Bahia. O Dani Alves também é baiano e a gente sempre conversa isso, ele me conta a história dele e falamos sobre o começo lá, disse aí o defensor de 25 anos de idade. Essa foto aí é dele, Carol? É ele. Ele aqui, Uma ele motoca, tinha... né? Ele em Tapetinga, né, na infância. Ah, ele é de Itapetinga, né? Itapitanga. Itapitanga. Porque a Bahia, né, são tantos interiores com nome parecido, tudo porque Ita. Tudo é pedra, né? Pedra Preta, que é Itabuna, tem Itapé, muitas cidades com o nome de pedra, né? No início, que é uma linguagem tupi-guarani, se não me engano, né? Uma linguagem indígena. Então, Ita quer dizer pedra. Então, sim, na Bahia, sim. muitas cidades foram formadas com Ita, né? Itapetinga, Itarantim, Itapitanga, Itabuna, Itapé, Itambé. Bom, daqui a pouquinho a gente vai conversar com um especialista no mercado financeiro das criptomoedas, né? Ele vai dar uma opinião aqui sobre esse mercado que está passando por um momento difícil. Nós estamos visto aí muita gente quebrando nesse mercado de criptomoeda, né? Uma moeda que não é física, é uma moeda virtual. E muita gente perde aí dinheiro investindo nessas moedas, mas tem que saber como não perder esse recurso. E eu estou agora com um especialista online aqui com a gente, o Gel Arruda, que vai conversar com a gente sobre isso, já que ele opera no mercado financeiro. Gel, bom dia, seja bem-vindo aqui, prazer ter você aqui com a gente. Bom dia Barbosa, bom dia a toda a equipe da TV News. Como é que anda esse mercado financeiro, né? A criptomoeda mais famosa aí, o Bitcoin, né? Chegou a valer muito dinheiro, muita gente se tornou milionário da noite para o dia e hoje tem muita gente se queixando. Essa semana saiu aí no noticiário nacional, esse final de semana, né? Até a Gisele Bündchen está envolvida aí com um grande operador que acabou perdendo dinheiro de muito milionário aí. Como é que anda esse mercado, Gé? O que é que você conta pra gente? Vamos lá, Barbosa. De fato, o que aconteceu com as criptomoedas nessas últimas semanas foi uma queda muito grande, né? Mas lembrando, para quem não tem o costume de operar em criptomoedas, ele é um ativo descentralizado. Então, não tem um registro fixo, ninguém controla, a não ser o próprio cliente e a corretora. E no caso aí que teve essa grande queda aí da criptomoeda maior que tem, né, a Bitcoin, foi por conta de uma queda e de uma quebra de uma dessas grandes corretoras, uma das 3 maiores corretoras de criptomoedas do mundo, né? E aí, com isso, quem tem criptomoeda, vendo que uma corretora um porte que ela tinha quebrou, começa a vender, não é? Começa a vender e resgatar o seu dinheiro para outras carteiras digitais. Não foi, nesse caso, aí foi o caso da Bitcoin. Quem tinha Bitcoin, quem tinha Ethereum e outras moedas, vendo isso acontecer, evidentemente que começou a vender, né? E quando você vende, você desvaloriza, né? Você desvaloriza. Sim, né? Você opera nesse mercado, claro, você deve ter dinheiro investido aí. Qual a criptomoeda que você aconselharia se alguém quiser investir agora, nesse momento? Vamos lá, nesse momento eu aconselho ninguém fazer nada. Espera só mais um pouquinho, espera normalizar, né, para ver se de fato outras corretoras vão quebrar, né? Mas eu acredito que dá para esperar esse resto de ano aí, e como todas as moedas estão em baixa, é uma excelente oportunidade para comprar. Não é? Que quando cai, qual é a ordem que você tem que fazer? Você tem que comprar. E quando está lá em cima, você tem que vender. Mas eu acredito que só esperar mais um pouquinho aí, qualquer moeda que seja um pouco mais estável, no caso a Ethereum, não é? A própria Bitcoin, vale a pena você separar um pouco o seu capital para, quem sabe, em janeiro, em fevereiro, efetuar algumas compras.
Olha, Gel, a pessoa que está aqui nos assistindo na nossa cidade, na nossa região, né? Ela tem vontade de fazer um investimento, aí ela está meio receosa vendo tudo isso, vendo essas empresas quebrarem. Ela deve procurar quem na hora de investir, Gel? Você, por exemplo, você hoje faz esse papel do intermediário, ou você aconselha ela a procurar direto uma corretora? Você é uma corretora? Explica aí pra gente. Vamos lá. Eu atuo também como consultor financeiro, não só na área digital, de criptomoedas, mas também como investimento diretamente na bolsa, em fundos imobiliários. Eu presto serviço de consultoria. Então, você que tem, porque lembrando, né, é algo que eu sempre falo para meus clientes, você só investe dinheiro quando você tem dinheiro sobrando. Né? Você não vai fazer loucura de vender um carro, vender um sítio, ou fazer alguma coisa do tipo, né, para investir. Não se faz isso. É aquele dinheiro que você tem sobrando, né, aí sim você pega ele e destina ao seu investimento. E esse investimento, como eu estou falando, as pessoas depende muito de perfil para perfil. Eu sempre falo de perfis, né? Tem alguns clientes que têm um perfil mais arrojado, então a gente faz a consulta, fala, o risco é X, né? O ganho é Y, você vai correr mais risco, mas em compensação vai ganhar mais. Agora, se aquele perfil daquele investidor, daquele cliente, né, for um pouco mais brando, mais conservador, existem vários outros tipos de investimento, não só no mercado de criptomoedas, mas no próprio mercado financeiro, como ações, né, como compra de pares de moeda, tanto libra esterlina, euro, dólar, que é o chamado, e também tem fundos imobiliários, né, fundos imobiliários. Então, a gente presta toda essa consultoria aos nossos clientes, né? Agora mesmo, como hoje, não estou mais operando criptomoeda, dei uma pausazinha, né, e estou operando compras de moeda. Né? Então, a gente faz compras de moeda, euro, libra esterlina, e espera a valorização, desvalorização, de acordo com o nosso posicionamento, né, da operação, a gente vende e depois encerra e tem aquele lucro ali no final do dia. Não é algo que a gente vai ficar milionário, mas dá para pagar as contas, Barbosa. É isso aí, Gel. Ô, Gel, recentemente nós tivemos um caso, né, de um, não sei se é um corretor, qual o termo que eu usaria, né, no Brasil, que foi preso pela Polícia Federal, que inclusive tem um jatinho na mão daquele cantor Hélio Safadão, né, que muita gente queria até tomar o jatinho. É Francis, né, o nome dele. Ali foi um golpe, né, pelo que você observa esse mercado, o que é que ocorreu de verdade ali? Assim, eu acompanhei por alto o caso, mas a gente tem que saber separar coisas. Por exemplo, eu atuo como terceiro. Eu não posso operar, entendeu? Segundo a CVM, né, que é um órgão que faz toda a regulação financeira em nosso país, eu não posso operar o capital de pessoa física e jurídica nome. Entendeu? Eu não posso fazer isso é proibido. O que eu posso fazer? Eu posso gerir a conta de um cliente meu, mas quem toma as decisões de saque, de alavancagem, de posicionamento no sistema financeiro é o meu cliente. Lógico, com a minha orientação, entendeu? Então, muitas vezes, algumas pessoas, né, que prometem fundos, né, incríveis de 10% ao mês, de 30%, 40% ao mês, isso não existe. Isso não existe. Já é para confiar. E outra coisa, se você vai fazer um investimento, né, com um profissional da área e você não tem nenhum documento, nenhuma conta no seu nome e você só fica como telespectador, alguma coisa está errada, Barbosa. Certo. Então, nesse caso aí, era isso que acontecia, né? Esse pessoal botava o dinheiro na mão dele e ele que operava, não é isso? Assim, como falei, nós acompanhamos de perto para saber os detalhes. Porque muitas vezes o que acontece? O indivíduo faz isso, a CVM vai lá e trava. Porque isso pode acontecer, entendeu?
Então, não é que o indivíduo utilizou de má fé, mas todo o dinheiro, o investimento daquele grupo de pessoas que colocou no nome daquele profissional está travado pela CVM, porque deve ter recebido alguma denúncia, alguma coisa, foi lá e travou. Então, ou seja, não tem como depois esse indivíduo repassar os ganhos ou até mesmo dinheiro que os clientes colocaram, né, nele. Não tem como, está travado, não vai. E tem outros que utilizam mesmo de má fé, de má fé. Não, investe aqui no nosso projeto, no nosso fundo e tudo mais, e depois pega, some com dinheiro, tchau e benção. Né? Mas a dica que eu deixo é simples. Qualquer investimento que você for fazer tem que estar no nome do cliente. O cliente tem que ter todo o controle. Tem que ter todo o controle. Desde o login, desde a abertura de uma ordem, desde quanto vai investir, de quanto vai depositar e sacar. Esse é o conselho que eu dou. Ok. Bom, eu queria até saber de você também, já, porque a acusação desse caso aí do France, né, segundo a Polícia Federal, era de formação de pirâmide, né, e ganhos fáceis. Como é que faz uma questão de pirâmide nessa questão da criptomoeda, de investimento? Que eu conheço a pirâmide, mas de outras formas, né, vendendo algum produto, alguma outra coisa. Na questão do dinheiro, eu queria entender melhor como é que eles fazem isso nessa questão da criptomoeda, como foi o France. É muito simples, Barbosa. Segue a mesma linha de gerenciamento, né? De gerenciamento desses indivíduos. Faz primeiro a captação do capital do dinheiro do cliente. Fala, você vai investir aqui R$1.000 e você vai ter um retorno no final do mês de 10% do seu valor, entendeu? E aí sai pegando, vai pegando dinheiro, fazendo as operações no mercado de criptomoeda. Lembrando que todo mercado financeiro é muito simples, ou é compra ou é venda. Se está desvalorizado, ele vai comprar e esperar a valorização. Se está valorizado, entendeu? Ele faz com um posicionamento de venda e espera a desvalorização. E com esse movimento que vai obter o lucro. Né? Mas nós sabemos que o mercado financeiro, principalmente de renda, né, variável, que é o caso de criptomoeda, e muito arriscado, não tem como você garantir uma porcentagem fixa todo mês. Não é tesouro direto. Não é tesouro direto. Não tem como. Entendeu? E muitas das vezes essas empresas não conseguem arrecadar valor para repassar para o dinheiro. Então o que faz? Pega o dinheiro de novos clientes e vai repassando. Aí tem uma hora que essa conta não bate, né? Não tem como bater. Verdade. Gel, outra coisa que as pessoas querem entender também, né? Tudo bem, você já explicou aí a questão da valorização e desvalorização de uma moeda, que é como se fosse uma moeda física mesmo, né? O mercado financeiro trabalha do mesmo jeito, né? E a gente entende isso aí. Agora, por exemplo, essa moeda, como é que você tem certeza da quantidade que existe dela, de como ela surge, quem está criando mais moeda no mercado? Existe porque não há controle, né, de autoridades. Então, quem controla isso? Como o mercado virtual, digamos assim, né, fiscaliza essas moedas? Vamos lá. Existem várias empresas fiscalizadoras, né? Empresas, evidentemente, internacional, no qual, através de sites, você pode lá conferir quanto cada criptomoeda tem de ativos, tem de cliente e tem de volume de dinheiro, entendeu? Investido nessa criptomoeda. Então, aí cabe, não é, ao investidor, fazer uma análise antes, ver qual criptomoeda tem uma liquidez, tem um volume, que a gente fala volume ativo em dinheiro investido, não a valorização da criptomoeda, entendeu? É o volume, que isso sim que dá o valor à criptomoeda. Então, quanto mais gente estiver comprando essa criptomoeda, mais volume real ela tem. Então, a liquidez dela é maior, entendeu? Então, existem vários órgãos fiscalizadores para isso aí. Mas volto a falar, por mais que esses órgãos fiscalizadores tenham esses sites e tenham esse acompanhamento real, entendeu? Real, não tem como a gente avaliar se uma criptomoeda vai vingar ou não no mercado financeiro.
né? Não tem como, porque depende muito das corretoras que apoiam, ou que vende, ou que compra essa criptomoeda. Ô, Gel, nós tivemos uma febre também dos mineradores, né? Aquelas pessoas que investiram muito em equipamentos para minerar moedas digitais. E hoje, vale a pena ainda essa mineração? Tem muita gente desistindo aí, né? Com essa baixa, não. Com essa baixa, não. Porque quando você fala em investir em mineração, você vai ter que comprar muito equipamento, muita placa de vídeo. São valores absurdos. São valores absurdos, entendeu? Então, assim, quem quer minerar, primeiro tem que acompanhar de perto, saber tudo como funciona, porque para você montar uma mineradora, para você ter um ganho interessante, você não vai gastar menos de 100 mil reais. Você não vai gastar menos de 100 mil reais. Então, vamos lá, se você tem 100 mil reais sobrando, né, existe, né, outros meios de você utilizar esse dinheiro, né, e não arriscando diretamente tudo uma mineradora, você vai ter que estar acompanhando. É como se fosse uma empresa. Uma mineradora é como se fosse uma empresa. Você vai ter gastos físicos todo mês, com energia, com internet, enfim, com tudo isso, né, com tudo isso. Então, existem várias outras formas de você ter um retorno tranquilo, pouco mais seguro, né, no mercado financeiro. Que minera através de um aplicativo também no celular, né? São frações de centavos, né? Digamos assim. E isso vale a pena, essa mineração pouca? É complicado, Barbosa, porque assim, talvez a necessidade minha não seja igual à sua não é igual da sua colega de trabalho, né? Então é muito relativo. Você, por exemplo, hoje até navegadores, browsers, né, internet que fazem essa mineração e já joga já para sua carteira virtual. Às vezes a pessoa nem precisa, às vezes aplicativo, tem navegando pela internet mesmo, por alguns navegadores já vão te dando algumas criptomoedas, né, e vai diretamente na sua carteira MetaMask, né, digamos assim, a carteira virtual de criptomoedas que é mais utilizada. Mas o ganho é muito irrisório, Então, às vezes não compensa muito. Volto a falar, talvez a minha necessidade não é igual à sua e a sua não é do nosso telespectador. Então, tudo isso tem que se analisar. Aqui de leigo, viu, Gel? Você que entende mais do assunto, é consultor, né? A gente está falando aí de garimpar, né? Aí eu estou na rede, eu estou na grande rede de internet garimpando. Eu montei uma grande estrutura, digamos que eu tinha 100 mil reais, investi, montei essa empresa de garimpar, né? Essa mineradora. Aí eu posso encontrar na rede moedas de várias denominações ou você tem que procurar uma moeda específica naquela mineração? Como é que funciona? O garimpo é justamente você utilizar o seu mecanismo para garimpar, não é? Entre aspas, entendeu? Qualquer moeda. Tem umas que são mais garimpar, né? Por isso que não vale assim, e trouxe isso, no caso, a Ethereum e a Bitcoin. Exige muito mais dos equipamentos, muito mais tempo, muito mais energia para você ali. Como é que eu vou explicar isso de maneira bem grossa, né? Garimpar mesmo, quebrar bem e conseguir tirar algo dali, conseguir tirar a moeda da blockchain, né? O Bitcoin, enfim, outras. Então, o seu ganho e o tempo depender muito da moeda que você for fazer esse garimpo. Eu queria que você repetisse aí essas últimas informações que você deu, né? Eu entendi no início que você falou que a mineração você pode pegar qualquer moeda, mas parece que algumas, né? Aí você ia falando aí, explicando que algumas parecem são mais fáceis, seria isso? Você pode repetir aí pra gente? Congelou. São mais ser garimpadas, porque... tá ok? Tá me ouvindo? Voltou. Tá ruim, mas voltou. Pode falar. Beleza. Algumas moedas, algumas criptomoedas, são mais fáceis de fazer esse garimpo, entendeu?
porque não tem a liquidez muito grande. Então, o aparelho que você vai utilizar, as placas, né, que você vai utilizar para minerar e quebrar a blockchain, né, consegue com mais facilidade, diferentemente da Bitcoin, da Ethereum, entendeu? Que exige muito mais esforço dos aparelhos, das máquinas mineradoras, para, de forma grossa, eu explicando aqui, né, quebrar a blockchain que tem os dados criptografados que geram as criptomoedas. E para você adquirir essa moeda através do garimpo, né, dessa mineradora, você tem que quebrar o bloco, como é que é o nome do bloco? Blockchain, né? Blockchain é um bloco de dados, é um bloco de dados criptografados, entendeu? Onde gera frações de valores, e essas frações de valores é destinado a cada moeda. Interessante, né? Tá bom, Gel. Agora, voltando ao lado, né, que você hoje está dando consultoria, né, a seus clientes, no caso, para que eles comprem moedas como o dólar, né, como o euro e outras. No momento, o dólar está em alta, né, principalmente aqui no Brasil, né? Nós temos o dólar acima dos R$5. Existe uma perspectiva desse dólar subir mais? A gente não tem nenhum dado que dê esse rumo, né? Mas assim, é vantagem comprar ele alto do jeito que está agora? A moeda quem tiver interessado em comprar moedas, né, eu aconselho a libra esterlina, né, a libra esterlina nesse exato momento, a libra esterlina. Por quê? Porque o dólar está em queda mundial, né, está em queda mundial. Aqui no nosso país a gente sente a valorização do dólar, porque o real, né, fica variando muito, né, valoriza, desvaloriza, e não tem como bater de uma queda muito grande agora, uma queda muito grande. Se você for fazer um levantamento aí, o euro está a dólar. O euro já vale menos do que o dólar hoje, mesmo com toda essa queda mundial. Mas uma moeda que segue estável, mesmo com todos esses rompantes internacionais do mercado financeiro, é a libra esterlina. Ok, então a libra hoje seria, né, aconselhada por você para compra, no momento seria melhor a libra esterlina. É interessante, né? E eu achei que está menos suscetível, né? Ela está menos suscetível. Eu achei que depois do euro, né, que essas moedas europeias elas perderiam um pouco, né, valor, mas pelo contrário, né? Tem seus momentos de alta também, de valorização, né? Isso mesmo. Nesse exato momento, mesmo com toda a variação mundial, a esterlina é que está desvalorizando e está conseguindo ali, né, manter uma valorização estável, né? Mas a gente sabe, o mercado acontecer alguma coisa e tudo desmoronar, né? O mercado financeiro são como as nuvens, né? Cada momento se apresenta de um jeito, né? Carol, quer fazer uma pergunta? Quero sim. É Gel, né? É Gel Arruda. Gel Arruda. Bom dia, Gel. Eu tenho uma dúvida. Por que algumas criptomoedas, como o Bitcoin, por exemplo, tem alguns picos de cotação? Às vezes elas estão em alta e retornam para patamares bem mais baixos. Vamos lá, cada caso é um caso. Nesse exato momento, teve essa queda grande por conta do fracasso de moeda, né? Foi o que aconteceu agora. Mas imaginar um cenário normal de 3 meses, 4 meses atrás. Vamos imaginar esse cenário. Existe uma coisa chamada baleia, e essas baleias são empresas, né, são pessoas que compram e vendem um volume muito grande desse ativo, no caso da criptomoeda do Bitcoin. Então, eles esperam o momento certo para comprar um volume muito grande, que isso faz com que tenha uma valorização de 10%, 20%, 30% em uma semana da moeda, e quando eles atingem o ganho que eles traçaram, eles vão lá e vendem, aí vai cair tudo de novo. São chamadas baleias do mercado. Isso não acontece só
nas criptomoedas não, mas também no mercado financeiro normal. Mas quem fazem isso não são empresas, são governos. Entendi. Porque no ano passado o Bitcoin estava valendo bem mais, né? Nessa mesma data, ele estava com 100 mil aí à frente no ano de 2022, né? Não, sim. Todas as moedas tiveram uma queda muito grande, decorrente dessa bolha que teve aí, dessa corretora, entendeu? Então, todas. Quem teve criptomoeda começou a vender. E isso vai liquidando, vai desvalorizando, né? Vai desvalorizando. Tá mais barato, com a possibilidade de subir novamente? Se está em baixa, uma hora ela vai subir, porque o mercado ele se corrige. Eu acho que vocês já ouviram esse termo, né? São de mercado. O mercado só cair e o próprio mercado não der um jeito para, vai acontecer em 29, não é? Então, o próprio mercado já tem esse dispositivo de, por mais que ele desvalorize, eles têm mecanismos de fazer correção com a compra de futuros. Na criptomoeda, eu acredito que eu aguardo uma estabilização, né, nesse mês, no mês seguinte, para daí sim começar a comprar criptomoedas com uma possível valorização até maio, por aí. Você, Gel, comprando em fevereiro. Comprando em fevereiro até maio. Avaliação, Gel, você faz hoje, já que você é um consultor, né, da nossa região, aqui do sul da Bahia, em termos financeiros, em termos econômicos. Você hoje tem uma carteira boa de clientes. Como você vê esse mercado econômico aqui da nossa região? Hoje, dos clientes que eu tenho no sul da Bahia, né, porque é Porto Seguro, Eunápolis, Itapé, são alguns clientes que eu tenho, né, dos meus clientes, então estou me baseando. Eu acho que devido a loucura que tivemos anos atrás de pirâmides financeiras, vem com um perfil já estragado, de querer colocar o dinheiro agora e já querer o triplo do dinheiro em 2 meses, né? Então, a gente estragou muito dos investidores ou possíveis investidores da nossa região com a questão do gasto. Não existe fácil, não existe ganho fácil. Mas analisando o perfil de investimento, não só em moedas, mas do lado financeiro em si, é muito agressivo, né? Tanto na parte jurídica quanto na física, né? O que é um ponto a se destacar. Hoje, o empresário, quando ele vai fazer um investimento, seja ele numa empresa, na contratação ou em qualquer outra coisa, ele vai agressivo, né? A nossa região, ele tem isso. Ele vai agressivo em cima, mesmo, né, às vezes não tem retorno no começo, mas ele vai em cima. A ação é bem agressiva. Entendi. É verdade. Você dá mentoria, né? Normalmente, assim, qual é a principal dica para quem quer começar a operar nesse tipo de mercado? Estudar. Se informar de todos os, todo tipo de mentoria possível, e outra que quer fazer, né? É viável, é bacana, entendeu? Eu falo isso porque eu aprendi errando, que eu não dava muito valor aos mentores e tudo mais. Eu aprendo dinheiro, não tem jeito, dinheiro operando mente, frustração, né, cuidando do mercado financeiro disso, 100% é emocional, porque se você não tiver com emoção tranquilo, você vai fazer alguma coisa de errado ali,
E você, então, é estudar, informar, você minimiza as suas perdas, digamos assim, né? Minimiza o risco, né? Gel, eu queria, no final aqui, a sua internet está um pouquinho ruim agora, eu queria que você desse seu contato aí, suas redes sociais, pessoa que está pensando em investir, né, que é um mentor, um consultor, como é que ela lhe acha aí? Até pelo próprio Instagram mesmo, né, que é Gel Arruda, você só colocar G-E-L Arruda, vai encontrar lá esse indivíduo aqui simpático que está para todos vocês aí. Chama lá na DM lá e a gente vai bater um papo interessante, tirar todas as dúvidas, entendeu? E quem sabe assim, né, fazer uma parceria com nossos clientes. Tá bom? E também tem o telefone, né, até pelo próprio WhatsApp, que é o 073 98889 7434, se não estiver enganado. Repete aí, Gel, repete aí que falhou um pouquinho. Vamos lá, tem um WhatsApp também, que é o 073 98889 3474. Agora eu acertei. Pronto. Gel, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. Volte sempre, né, para a gente comentar aqui esses temas aí econômicos, principalmente aqui do sul da Bahia, tá bom? Muito obrigado a você, Barbosa, obrigado a toda a equipe da TVI. Obrigado, Gel. Conversamos então com Gel Arruda, mentor aí financeiro para muita gente, muitos empresários, pessoas que têm dinheiro e não sabem como investir. O Gel é a pessoa que orienta você aí. Bom, Carol, é uma situação delicada mexer com dinheiro, né, rapaz? Porque as pessoas querem ganhos rápidos, ganhos altos, mas como o Gel explicou, o mercado real não funciona dessa forma. Quando alguém te prometer ganhos acima do que o mercado financeiro paga... Vender também uma imagem, uma vida mentirosa, né? Que acontece muito. Você tem que ter cuidado. Às vezes em uma movimentação você fica milionário e em uma movimentação você também fale, né? Perde tudo. Então é um mercado de risco. Tem que ter muita orientação. Diferente, ontem, né, o Caio participou aqui com a gente. Hoje o Gel, ele Caio Nunes, né? Caio Nunes, Caio Nunes que investe aí em bitcoins. Ele trabalha mais com... Eu vejo ele, pelo menos, né? Ele posta mais sobre os bitcoins. Eu vi que ele estava mexendo recentemente com NFT. Só que o que acontece? São Carol, conselhos até bem diferentes, né? Porque, tipo assim, o Gel hoje ele deu um conselho meio que de que não é o momento, né? Para se investir nesse tipo de mercado. Porque a moeda agora está instável, né? Ela está em queda, né? Então, você pode comprar hoje por um preço, amanhã você já perde dinheiro. Ou daqui a pouco. Você compra agora a moeda por um valor, daqui a uma hora ela pode estar despencando ainda mais. Então, não é o momento ideal. Você tem que esperar um pouco, ela baixar mais ou estabilizar. Agora a questão é isso, né? Porque, tipo assim, eu vi alguns conselhos também de outros mentores. Não, mas o Gel falou o contrário também, que é o seguinte, não é o momento agora pela onda, né? Pelo problema que está acontecendo. Mas no momento que ela estabilizar um pouco, baixa, é a hora de comprar. Porque ela está barato, a subir, né? Ela está barato. E essa é a lei do mercado, Carol. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que estão nos assistindo também aí. Vocês viram agora que o Lula falou aí recentemente algumas bobagens, né? Que ia estourar o teto de gasto e que não ia respeitar o teto. O mercado enlouqueceu. O que é que aconteceu? A Bolsa de Valores despencou. O que isso significa? Ações de grandes empresas, Carol, de multinacionais, de empresas como Correios, Petrobras, tudo cai, porque, né, o mercado fica nervoso, como eles chamam. A inflação sobe, o dólar sobe e as ações caem. Então a tendência, quem compra ação nesse momento, é de comprar essas ações que caíram, porque depois elas vão subir, porque o mercado sobe e desce, né? Nada é sempre para baixo e nada é sempre para cima. Então vai ter um momento que elas vão subir, aí você volta a vender e ganhar o dinheiro que você investiu ali naquele momento de queda. É assim que funciona e foi isso que o Gel explicou para a gente. Então a criptomoeda nesse momento ela está em crise, está em queda, mas diante dessa especulação toda existe uma tendência ainda maior de queda. Então se você esperar um pouquinho mais, você vai poder comprar ela ainda mais barato, foi isso que o Gel falou. Mas é agora, na hora que ela está em queda, que você vai adquirir essas moedas e daqui a 6 meses, 1 ano,
você vai estar ganhando aí milhares e milhares de dólares, dependendo de quanto você investiu, porque essas moedas voltarão a subir, né? Isso aí é óbvio, entendeu, Carol? Com certeza, é o momento então, né? Exatamente. Para quem quer investir aí. E tem pessoas, né, que estão ligadas à política que às vezes fazem de propósito o mercado ficar nervoso para as ações caírem e aquelas pessoas usarem dessa influência que ele teve, né, para que essas moedas caiam. Isso é crime, inclusive. Não sei se vocês estão lembrados, na época do mensalão, o dono da Friboi, né, da JBS, ele provocou uma queda no mercado de ações e no outro dia ele foi lá e comprou todas as ações da empresa dele, recuperando as ações que ele tinha vendido por um preço maior, né, e comprou de volta por um preço menor. Isso foi considerado crime e ele foi inclusive processado e indiciado nesse crime. É especulação, né? Especulação financeira. Então ele, como tinha o poder de fazer as ações caírem, ele não poderia comprar essas ações mais baixas no dia seguinte, porque ele era o principal interessado, né? É um crime financeiro. Então, quando você ouve falar aí, ações estão em alta, ações estão em baixa, houve a influência de alguma pessoa do meio político, né, do meio financeiro, para que provocasse essas ações subindo ou descendo, né? O Lula até falou esses dias, até de gozação, né? Esse mercado anda muito nervoso, esse mercado financeiro do Brasil, porque tem muita gente especulando e querendo ganhar em cima dos outros, né? Esse é o negócio. É verdade, Barbosa. Barbosa, a gente também está com imagens aí que a produção me passou, mudando um pouco do assunto, né? Falando de algo assim, bem leve e tranquilo, que não esteja nada nervoso. É as imagens do museu, né? A gente já está com as imagens prontas mas aí. Não queria as imagens, não. Eu queria a matéria que foi feita lá, né? Tem a matéria aí? Essa é a matéria. Então vamos rodar. Em plena Mata Atlântica, no Nordeste brasileiro, surgiu um oásis, uma fonte inesgotável de cultura. É assim que podemos definir o Instituto Ricardo Brenan. Fundado em 2002, o Instituto é um complexo cultural formado pela Pinacoteca, Biblioteca e Museu de Armas, com edificações em estilo gótico. Com o objetivo de proporcionar oportunidades inéditas de contemplação da arte e aprendizado a grande parte da população, o Instituto está voltado para a preservação da cultura, com ênfase no período Brasil-holandês, tendo a priorização de programas educacionais para crianças e jovens. Tudo é arte. Os espelhos d'água ao seu redor, jardins e o portão em mármore originário da França. Somente em 2011 inaugurou seu espaço para exposições temporárias e eventos diversos, ampliando suas possibilidades para mostras de qualquer porte, quer de acervos nacionais ou internacionais. No mesmo estilo está a Capela Nossa Senhora das Graças. Concluída em maio de 2014, fecha o estilo arquitetônico. Coroa de bênção é a sua função nas terras do Engenho de São João. A experiência de estar aqui é única. Se podemos dizer que no Brasil tem coisas de primeiro mundo ou do mundo antigo civilizado, aqui é uma dessas coisas.
São milhares de peças e objetos em cada cantinho dos mais de 1.200 metros quadrados do auditório para 100 pessoas. Tem tecnologia de ponta em controle de temperatura e umidade. Segundo os técnicos, uma das melhores e mais modernas pinacotecas do Brasil, e está preparada para receber grandes exposições simultaneamente. O espaço conta com ação educativa e audioguia. Só estando aqui para sentir de perto. Mas se você não pode, vamos deixá-lo sentir através das imagens de Rafael Gunning. O Instituto reúne a maior coleção particular de transporte retratando o Brasil. O artista foi não somente o primeiro pintor da paisagem brasileira, como também o primeiro paisagista das Américas. Do século XIX, podemos apreciar pinturas de viajantes que vieram ao país após a abertura dos portos e ainda dos artistas da Academia Imperial. Seu acervo foi enriquecido com a coleção Janete Costa e Acácio Gil Borsoi, tudo isso em meio às paisagens brasileiras. Ao final de um corredor cheio de artes e de um café com sabor de Brasil, podemos apreciar uma sala com 45 esculturas de cera representando o julgamento de Nicolas Fouquet, ministro francês de finanças do reinado de Luís XIV. Conta a história que Fouquet foi escolhido pelo rei Luís XIV para ocupar o cargo mais cobiçado da época. De 1648 a 1661, Fouquet estabeleceu a credibilidade das finanças do reino e, gozando de privilégios econômicos, se tornou um homem com grande fortuna, sendo um dos mais ricos da França. No dia 17 de agosto de 1661, foi realizada uma grande festa no castelo de Fouquet para receber 600 convidados da corte, e ali foram distribuídas joias e armas como demonstração da riqueza e suntuosidade da comemoração. Após essa festa, Luís XIV decide acatar as denúncias e acusações de Colbert e decreta a prisão de Fouquet em setembro de 1661. Fouquet foi levado à corte especial em um julgamento que se arrastou por 3 anos até que saiu a sua sentença, na qual ele foi banido da França. Mas o rei, não satisfeito, exigiu sua prisão perpétua. Fouquet morreu em 23 de março de 1680.
Instituto podem ser encontrados ainda 600 mil títulos, entre livros e periódicos, com enfoque especial para o período Brasil-holandês. Encontramos também outras obras que são verdadeiras relíquias preciosas, além de gravuras e cartografias. Ainda na biblioteca, encontramos valiosa documentação sobre a política do Brasil açucareiro, com atas do Instituto do Açúcar e do Álcool. Os acervos são pertencentes ao professor e historiador José Antônio Gonçalves de Melo, ao documentarista Edson Nery da Fonseca e aos musicólogos e compositores Euclides Fonseca e Padre Jaime Cavalcante Diniz. O terceiro e último castelo é dedicado às armas, reunindo a mais importante coleção de armarias do Brasil, com canivetes, estiletes, adagas, clavas, lanças e espadas. As finalidades no uso dessas armas em seus respectivos períodos são as mais diversas: caças, guerras que se sucederam em 6 séculos de civilização. Mas, sem dúvida, o que desperta o maior interesse é a coleção de armaduras, com destaque especial para o conjunto cavalo-cavaleiro com armadura dos séculos XVI e XVII. Para completar o acervo, você deve prestar atenção aos móveis de estilo gótico, iluminados por belos vitrais que agregam ao conjunto. Neste aqui, podemos observar, inclusive, cintos de castidades utilizados na época para que as mulheres não fizessem sexo fora do casamento. Ricardo Brenan foi, sem dúvida, um iluminado que pensou além do seu tempo. Ele proporcionou ao Brasil um cartão postal cultural ímpar. Viveu seus últimos dias aqui, até mesmo quando não conseguia mais andar. Ele deslizava entre jardins e salas em uma cadeira de rodas aos 92 anos. Ricardo Brenan faleceu em 25 de abril de 2020 por complicações da Covid-19 na cidade de Recife. TVI é arte. Arte é cultura. Presente também em Recife. Pois é, gente, né? O Instituto Brenan é uma coisa assim ímpar, né? O Recife e o Nordeste ganhou esse presente do Brenan, que deixou aí milhões e milhões em obras de arte para, né, todo o povo brasileiro que visita Recife ter a oportunidade de conhecer. É um lugar belíssimo, se você não foi, né? É uma dica para você aí. Conheça aí esse instituto, esse museu, que é uma maravilha. Fica bem ao lado, inclusive, da Universidade Federal de Recife, muito perto ali. E é de fácil acesso, né? E você vê aí que são obras maravilhosas que você, saindo aí desse museu, tem peça aí que você só vai ver no Louvre, na França, né? Aí tem réplicas que você não precisa nem ir no Louvre, você vê aí no Instituto Brenan. Esse sobrenome lhe lembra alguma coisa? Lembra, né? Aquele indivíduo que está, inclusive, sendo processado e pode ser preso, mora em São Paulo, né? Ele foi visto batendo, agredindo uma mulher numa academia de ginástica e depois ele fugiu, está nos Emirados Árabes, né? Está em Dubai e já foi preso, mas pagou a fiança, né? E saiu, está em liberdade. E muitas mulheres aparecendo aí, inclusive denunciando ele por abuso, né? Inclusive ele obrigava algumas garotas, né, que iam na casa dele namorar. Não eram garotas de programa, garotas namoradas, mesmo. paqueras mesmo, né? Namoradas, paqueras. Teve uma, por exemplo, que ele conheceu no avião, num voo internacional, convenceu essa moça, ao invés dela ir para Recife ver os pais, que ela primeiro ficasse no apartamento dele em São Paulo. E lá nesse apartamento ele acabou prendendo essa moça, né? Quase que ela não conseguiu sair do apartamento, só saiu porque pediu ajuda e foi obrigado, inclusive, a fazer uma tatuagem com as iniciais desse rapaz, né? Então, esse cara não deve bater bem da cabeça, psicótico, né? E é filho desse fundador aí, dessa
casa maravilhosa que temos aqui no Nordeste, que é o Instituto Bernard. E sempre fogem para Dubai, né, Barbosa? É incrível, né? Porque eles conhecem as leis de lá, sabem que não tem aquele convênio de extradição, né, com o Brasil. Então, nós temos inclusive o itabunense lá, né? Se não me engano é Danilo. Tem o Danilo, né? Da D9. É, que ele criou a D9, né? Que era a D9. É, D9. D9, que era uma pirâmide financeira, ganhou muito dinheiro, muito dinheiro. Muito mesmo. Depois quebrou a empresa, né? Fechou a empresa, quebrou para os que estavam na pirâmide, né? Ele pegou todo o dinheiro que cabia a ele, porque ele tinha um sócio aqui, e foi embora para Dubai, está morando lá em Dubai, inclusive dando festas, né, levando pessoas daqui, vários artistas, né, brasileiros, artistas famosos. Até gravou um disco lá também, Gravou, ele é cantor agora. A gente vê aí as pessoas que perderam, infelizmente, suas coisas, né, muitas até tiraram a própria vida. Teve gente que morreu, né, por conta disso. Entrou Agora em depressão sim, gente, severa. é o que a gente falou há pouco aqui no Bate-Papo Financeiro, aqui com o Gel Arruda, né, que é consultor dessa área. Quando você vê, você quer ganhar dinheiro fácil, quer ganhar dinheiro em pirâmide financeira, tudo bem, mas não venda uma casa, não venda um carro para aplicar o dinheiro nesse negócio. O dinheiro tem que estar sobrando, né? O dinheiro tem que estar sobrando em sua mão para você fazer essas loucuras, porque é um investimento que pode lhe dar um bom resultado a curto prazo, mas também pode lhe quebrar, porque você não tem garantia nenhuma. Aquela história que a gente brinca aqui com o Paraguai, né, que vende aquelas moambas. A garantia sou eu, quer dizer, é a própria pessoa que é a garantia. Se ele fugir, se ele for embora, você vai perder seu dinheiro. Então, você tem que pegar um dinheiro que não vai te fazer muita falta, que não é uma coisa comprometedora em sua vida, e você investe ali, né? Se você quiser correr esse risco de estar investindo numa coisa ilegal, porque para o sistema financeiro brasileiro e para as nossas leis, a pirâmide é uma coisa ilegal. Então você já está sabendo que está investindo numa coisa ilegal. E vai confiar ainda que aquela pessoa vai pegar seu dinheiro e não vai fugir? Claro que uma hora ele vai dar no pé. E se você ganhou alguma coisa porque você entrou no início, parabéns. Se você está entrando no final, aí vende uma casa, vende um carro, vende um bem da sua família, você está fazendo a maior loucura da sua vida. Porque você não tem nenhuma chance de recuperar aquele dinheiro. Então você tem que observar se você está no final da fila. Já entraram mais de 10 mil pessoas. Bom, então o universo agora está pequeno. Como é que eu vou investir muito? Não vou, porque isso aí só vai me dar prejuízo, né? Então se você tiver que investir, aí você investe pouco. Agora, se você quer entrar nesse negócio de risco e ilegal, aí você tem que entrar no início, lá, porque todo mundo que entrar depois de você vai dar dinheiro para você, né? Fora isso, a pirâmide não é legal para ninguém. Só ganha quem entra logo no início. Só ganha o fundador e os que entraram no início, né? Isso, os primeiros aí, porque depois... E isso aí foi o que aconteceu com a famosa D9, que era um negócio de aposta de futebol, né? De futebol, isso. E aí, muitos rapaz, famosos participaram. Sei que ele saiu daqui de jatinho, quem saiu bem foi ele, né? Tá morando lá, deve estar na Copa do Mundo lá curtindo, né? Que é bem perto lá, né? Dubai fica ali mesmo, naquela região do Catar. Então ele tá lá na boa. Ainda se tornou artista. Ainda se tornou cantor, né? E ainda tem o prazer, o privilégio de pagar amigos, né? Para ir lá curtir com ele, né? Em cima desse dinheiro. Dinheiro que tirou até a vida de pessoas, né? Teve gente que se matou, né, Carol? É complicado, sim, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Lá teve uma perda muito grande de dinheiro, pessoas residentes lá que investiram aí na D9, que foi um estouro, né? Estourou foi no Brasil do nada, inteiro, e é rápido, né? Essas coisas acontecem rapidamente, eles enriquecem muito rápido. Muita gente que estão atrás dele ali, logo na primeira fila, também enriquece. Eu conheço pessoas que ganharam muito dinheiro em pirâmides aí e se tornaram ricos, né? Talvez não souberam administrar o dinheiro ao longo da vida e perderam tudo. Alguns já perderam tudo, outros não. Mas aqueles que entraram
por último é que ficaram a ver navios. Ficou só na babinha ali. E Triste. o pior é que essas pessoas gostam tanto de ganhar dinheiro fácil, Carol, que se alguém chegar hoje e falar assim, ó, tem uma pirâmide, elas caem de novo. Agora elas vão entrar logo no início, né? Para tentar agora já tá recuperar. Para não perder. Até porque é um esquema ilegal, né? É então ilegal. não pode compactuar com esse tipo de... Não, é ilegal e você já sabe, você está correndo risco, só entra sabendo que está ganhando. É tanto que muito pouca gente reclama, né, depois que acaba a pirâmide, porque ela sabia. Isso, que está entrando em algo legal também. Ela sabia que está entrando também. numa coisa que não é legal. Que é alertado a todo momento, né? Então ela entra se quiser. Né? Foi o caso aí que aconteceu com aquele rapaz que a gente falou aqui há pouco, né? Que inclusive o safadão investiu muito dinheiro. É o Francis que está preso. Francis, né, que está preso. E tinha gente até aqui na Bahia guardando o carro dele aí, né? Carros importados no valor de milhões, né, Exatamente. Muita gente aí. E rapaz. a gente tá na mão da Polícia Federal, né? Tem muita coisa para investigar ainda, até porque ele tem muitos bens, envolve muita lavagem de dinheiro. Só no último ano parece que teve uma pessoa responsável aí que lavou para ele, né? Milhões de dólares. Então, tipo assim, a gente tá falando de muito dinheiro mesmo. Muito dinheiro. Espalhado até em patrimônios, né? Como foi a situação desse jatinho que tá na mão do Wesley. O Wesley é safadão. Inclusive tem pessoas que... Foi tomado o jatinho, inclusive, Já né? foi tomado? Não, Sim. porque tinha pessoas que pediram à Polícia Federal para tomar o jatinho, né, para recuperar parte do dinheiro. Só que o Wesley Safadão disse que não, entrou com o advogado dele porque o jatinho seria a garantia também do dinheiro que ele investiu, né? E agora eu pergunto, por que ele não passou logo esse jatinho pro nome dele, né? Eu não entendo essas coisas. Então, tá aí. Essas pirâmides não dão certo para muita gente, dão para poucas pessoas, né? Infelizmente. Mas é isso, você tem que aprender, né, a se livrar dessas armadilhas. Agora tem um detalhe, né? Nós temos também agora uma corretora que quebrou nos Estados Unidos, né? Sim. E a Gisele Bündchen, que é brasileira, né? Estava envolvida com isso porque ela foi como uma representante, né? Como é que dá o termo lá, rapaz? É uma embaixadora dessa empresa e tem gente querendo tomar o dinheiro dela para recuperar o que perdeu. Agora, nos Estados Unidos, nós temos vários casos assim que viram até filme, né? Nós tivemos um que o cara, até hoje, ninguém sabe se é verdade ou é mentira. Ele pegou o dinheiro de todo mundo, né? E foi embora. Quer dizer, ele sumiu, ele foi fazer uma viagem para a China, desapareceu. Aí a esposa dele apareceu com a história de que ele foi morto na China e ninguém sabe onde está o corpo, ninguém nunca mais viu esse rapaz e acabou que ficou por isso mesmo. E muita gente perdeu milhões com ele. Vai virar filme, né? E tem outras histórias aí que ocorrem, né, nesse mundo de mercado financeiro. E aqui na Bahia é engraçado, né? As cidades que mais aderem a essas situações é Feira de Santana e Itabuna. Feira de Santana. Feira de Santana realmente é uma cidade que... agora mesmo esse Francis tem gente lá em Feira de Santana envolvida com ele. Né, os carros dele estão lá em feira, né? Porque Feira de Santana, no quesito de carro importado, né? Rapaz. Quem distribui os carros importados, como Lamborghini, né? Os Ferrari, carros mais né? caros, Ferrari. Inclusive a semana passada, Carol, não, no início dessa semana, segunda-feira, ontem, né? Foi ontem, não, foi sábado. Um cara acabou uma Ferrari ali em Salvador, perto do dique do Tororó, né? Eu só não vou falar o nome da empresa porque eu não vou fazer propaganda, mas realmente... Você é bem informada, né, Carol? Feira de Santana. Tem a empresa, né, que é importadora, realmente vende muito carro importado. Mas isso começou naquela febre de uma pirâmide, que teve um rapaz lá de feira, que se tornou o primeiro milionário lá e nesse negócio e comprou uma Ferrari na época, saiu no Fantástico, né, aquela coisa toda. Mas enfim, Feira e Itabuna são os polos aí que mais aparecem essas coisas, né, e acabam virando notícias nacional. É isso aí. Enquanto isso, o Francis, ele tá lá preso e acredito que tem muita gente querendo o pescoço dele, viu? Porque o tanto de milhões que ele carregou aí. Olha, gente, eu não queria estar na pele desse cara não, viu? Ele tem muito dinheiro, mas não vai dormir uma noite tranquila. Não vai. Agora a casa caiu, né? Como diz, vai ver o sol nascer quadrado. É isso aí.
Olha, eu queria encerrar o programa de hoje, né? Abraçando a todos vocês. Vocês estão aí assistindo, se preparando para assistir mais um jogo da Copa do Mundo, começa daqui a pouquinho, né? E à tarde tem mais um jogo. Então são 2 jogos agora à tarde. Nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, Carol. Amanhã às 10 da manhã com mais uma edição do TV News. Com certeza, é isso aí. Eu agradeço também a todos. E só lembrando, né, Barbosa, que quem não conseguiu acompanhar desde o início, tem a reprise às 13 horas e também às 18 horas. E fica gravado também lá no YouTube, no canal TV News Brasil, que você pode compartilhar com seus amigos o link. Vem aí o Alerta Cidade com Denilton Santos. E nós voltaremos amanhã, se Deus quiser. Um abraço.